Boa noite a todos. A gente vai começando, tá? Sejam muito bem-vindos a mais esse bate-papo. Bom, vamos lá. Eu vou começar me apresentando, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Luciana, da Papo Educador. Eu sou formada em Educação Física, Pedagogia e sou especialista em Gestão Educacional e Ética, Valores e Cidadania. Os meus temas de pesquisa são diversidades e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre reflexões sobre o racismo. Estamos preparados para o Black Tuesday? Vamos começar aí relembrando o que foi o Blackout Tuesday, desculpa. O que foi o Blackout Tuesday. Na terça-feira passada, dia 2 de junho, teve um levante em várias redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, das pessoas postando imagens completamente pretas e a hashtag Blackout Tuesday. Óbvio que com tanta gente postando, anônimos, famosos, redes, empresas, muitas pessoas postando, aconteceu que ela subiu e disparou nos topics, trending topics, desculpa. Mas aí, o que de verdade significa essa postagem? Eu fui, além de olhar as postagens e os comentários, assim, outro item do Blackout Tuesday era que as pessoas postassem a imagem preta, uma hashtag, que é esta, não postassem mais nenhuma outra hashtag junto. Alguns sites, que se vocês forem observando, alguns sites diziam que você não podia postar mais nada nesse dia. Alguns outros sites e alguns outros movimentos, neste dia, diziam que era um dia de manifestar as vozes pretas. As vozes de pessoas pretas que não há um espaço de fala para essas pessoas. Então, nesse dia, como a Papo Educador fez, a gente abriu um espaço no final do dia para que pessoas pretas pudessem se manifestar sobre o racismo. Mas o que estava escondido de verdade atrás dessas imagens pretas, dessa hashtag? Que aí é um dos motivos pelo qual a gente está conversando hoje. Muitas pessoas compartilharam a imagem preta, compartilharam a hashtag, mas não estão preparadas para o Blackout Tuesday. E a proposta do Blackout Tuesday, na verdade, é a luta contra o racismo. Mas a luta contra o racismo não foi na terça-feira. Um dos movimentos que a gente fez, que algumas pessoas fizeram e eu fui uma das que aderi, é postar em todos os dias da semana alguma imagem que lembre o Blackout. Não a imagem preta, mas na terça-feira, com o Blackout Tuesday, postar lá a imagem preta. Na quarta-feira, uma imagem de algum movimento negro, de alguma atividade racista, de algum movimento racista ou de algum movimento de vozes pretas, para a gente lembrar que todo dia é um dia de blackout. Todo dia é dia de lembrar que o racismo é estrutural, que o racismo existe, que as pessoas pretas estão sendo assassinadas todos os dias, sim. E aí, um dos comentários no dia que a Papo trouxe a Marinesa Medeiro, e uma das coisas que a gente tem é que o Blackout Tuesday, a terça-feira do apagão, na tradução literal, não passou da terça-feira. Na quarta-feira, talvez algumas pessoas ainda lembrassem. Na quinta-feira, acho que a maioria de nós, na quinta e na sexta, a maioria de nós fomos obrigados a lembrar por conta do assassinato do Miguel, e aí a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Mas ontem voltou a ser um dia branco. Para muitas pessoas, ontem foi um dia branco, hoje é um dia branco. Então, o dia preto, o dia de ouvir vozes pretas, o dia de pensar nas pessoas pretas, foi na terça, acabou na terça. No máximo com alguns fatos que acontecem com a grande mídia,
como no caso do Miguel. Qual é o significado de chegar junto com tantas pessoas no topo das trending topics, se a gente não está disposto a combater o racismo diariamente? Um outro movimento que também é bastante difundido nas redes sociais, uma outra hashtag, é a Black Lives Matter, ou em português, Vidas Pretas Importam, ou Vidas Negras Importam. E é uma outra manifestação que surgiu nos Estados Unidos em 2013, por conta de um ato de racismo contra um adolescente negro. Ganhou mais fama e mais impulsões no ano seguinte, por conta de 2 outros acontecimentos também nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, nós temos aí o mesmo levante do Blackout Tuesday. As pessoas estão dispostas, algumas pessoas, ainda bem, estão dispostas a fazer esses levantes em alguns momentos. Mas nós estamos preparados, estamos dispostos a deixar de ser racistas todos os dias, a lutar contra o racismo todos os dias, porque nós, pessoas pretas, precisamos. As pessoas pretas precisam diariamente lutar contra o racismo. E aí, todas as pessoas estão dispostas a lutar contra o racismo todos os dias. Pessoas pretas são vidas que são agredidas, vidas que são violadas todos os dias. Lutar contra o racismo não pode ser um fato isolado, não pode ser o foco de um grupo. Não é... Eu acho que as nossas histórias, principalmente a história brasileira de tantos anos, mostra o quão significativo é uma luta que se luta juntos. Lutar contra o racismo isoladamente não muda. Não muda, infelizmente. E aí, por que as terças-feiras foram tão importantes? A Blackout Tuesday aconteceu dia 2 de junho. 2 semanas antes, dia 18 de junho, tinha sido... Desculpa, acho que é dia 19. Dia 19 de junho foi o enterro do João Pedro, que é o adolescente negro de 14 anos do Rio de Janeiro, que foi morto durante uma ação das forças policiais por uma bala perdida. E aí ele foi morto no dia 18, dia 19, que foi a terça-feira, foi o seu enterro. Também foi um episódio que causou grande comoção aí nacional e até mundial. Uma semana depois, no dia 25 de junho, a gente teve o assassinato do George Floyd, que ficou 8 minutos e 46 segundos sobre os joelhos e o peso de um policial branco. Passados 6 minutos ele perdeu a consciência, nem assim o policial levantou. Terminado esses 2 minutos e 46 segundos, eles disseram que o George Floyd ainda tinha pulso, levaram ele para o hospital, onde foi atestado que ele já estava sem vida. Então, a gente teve aí 2 terças-feiras de acontecimentos brutais, de vidas negras assassinadas, de vidas negras violadas, de vidas. E foi realmente significativo ter feito no dia 2 de junho, né? A gente entende. Mas aí a gente volta na pergunta. A gente está disposto, todas as pessoas que postaram lá a imagem preta estão dispostas a lutar contra esse sistema racista todos os dias? Na quarta-feira, a Blackout Tuesday aconteceu no dia 2, na quarta-feira, dia 3, uma blogueira
Luísa Nunes Brasil postou nas suas redes sociais um vídeo com diversas falas muito racistas, aliás, e uma delas diziam que sempre vai existir racismo porque a maior quantidade de crimes é cometidas por pessoas negras. E eu, de verdade, não achei esse índice que ela consultou para dizer que o maior número de crimes é cometidos por pessoas negras. Não achei, de verdade, esse índice dela, mas achei alguns outros que eu acho importante a gente trazer para essa conversa. Teve alguém que levantou a mão. Peraí. Alguém levantou a mão? Pode abrir o microfone, por favor. Eu tinha levantado a mão porque você falou do índice de criminalidade, né? Tem a ver com a cor da pele. Uhum. E talvez seja porque a população negra é mais marginalizada, tem menos acesso a outros recursos, e isso acaba, e já tem várias pesquisas de educação que comprovam isso, que isso acaba, essa marginalização das pessoas acaba contribuindo para que ela acabe na criminalidade, né? Quase como a falta de opção ali para ela. Não sei se era isso, se você vai falar mais sobre isso, enfim. A gente vai sim falar mais sobre isso, mas eu acho que com outros números agora. Um número que tem bastante a ver é o tanto a população negra, 76% de toda a população negra brasileira, 76% de toda a população pobre brasileira é negra. Então, pelo menos 76% da população brasileira pobre é negra. 79,4% das pessoas analfabetas do nosso país são negras. 62% das crianças que estão fora da escola são negras. E a média de renda das pessoas negras é 40% menor que a de pessoas brancas. Então, isso se relaciona muito com o que a blogueira apontou e com a sua fala, Regiane. O índice de criminalidade, isso a gente tem estudos, isso a gente tem os índices. O índice de criminalidade é alto, mas a gente tem outros fatores que adicionam a esse índice de criminalidade. Então, a gente sabe que a população negra carcerária é muito mais alta que a população branca, chegando a 80% da população carcerária. Então, a gente tem aí 80% da população carcerária é negra. 76% da população pobre é negra. A gente não pode ignorar esses dados, a gente não pode ignorar esses índices no momento de discutir a população negra no momento como Blackout Tuesday. A gente não pode deixar de discutir esses itens e não pode deixar de ligá-los ao racismo, né? O quanto a nossa sociedade é racista e o quanto a nossa sociedade racista permite que esses números continuem crescendo. Então, a gente fez alguns comparativos aí com alguns dados de alguns anos, principalmente 2010, 2011, 2012, e pelo menos nesses 3 anos com o IPEA, que houve crescimento. E, infelizmente, o crescimento, os maiores índices assim, de crescimento que a gente tem com a população negra não são de coisas positivas. A gente teve aí, acho que no último ano, se eu não me engano, agora em 2018 ou 2019, um índice que cresceu e ainda assim uma porcentagem não tão significativa é o número de negros dentro da universidade, em especial, porque esse estudo foi feito na USP,
em especial dentro da USP, por conta das cotas com uma nova visão de admissão por cotas. Eu acho que é um dos, assim, dos índices que eu consegui consultar, foi um dos poucos que teve um aumento, que é uma visão positiva. A maioria só tem aumentos em visões negativas, como o número de analfabetos, como o acesso às escolas, como a população carcerária. Infelizmente, a gente não tem como ignorar isso. Infelizmente, a gente não tem como ignorar isso e não falar de racismo quando falar disso. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Gente, eu não consigo ver as mãos. Não consigo, peraí. Acho que eu consigo. Vocês levantem as mãos, por favor, viu? E aí, a gente, através desses índices, através do que a blogueira falou, dos comentários dela, na verdade, eu vou ler para a gente não fugir das palavras e não tentar amenizar o que já estava ruim. Se você está em um parque à noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e tem três jeitos de uma pessoa que parece um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata. Peço até desculpa para vocês por reproduzir isso. Mas esse é um princípio preconceituoso que a nossa sociedade tem estruturado. Como disse a Thaís Araújo lá no TEDx, não sei exatamente como pronunciar, mas a Thaís Araújo fez um vídeo comentando sobre, e ela falou: a cor do meu filho, a minha cor, é a cor que faz as pessoas atravessarem a rua. E este conceito é um conceito muito enraizado na nossa sociedade, é um conceito que a gente precisa discutir diariamente. É um conceito que, novamente, a gente volta na pergunta. Todo mundo que postou lá a imagem preta e a hashtag está preparada para lutar todos os dias? Estamos preparados para lutar contra esse racismo todos os dias? Estamos preparados para quantificar o quanto vidas negras, quanto vidas pretas importam todos os dias? Quanto nós também fazemos esses preconceitos todos os dias, né? O quanto a gente também é parcialmente culpado por todos esses preconceitos. E aí me leva a uma outra discussão, que é um alerta de spoiler, que eu vou ter que dar agora. A Papo Educador, em breve, vai lançar também uma revista com conteúdo educativo, com vários artigos, com vários colaboradores, e um dos artigos vem comentando como não ser preconceituoso. Então, uma das falas que tem, e aí é um alerta bem grande de spoiler, porque eu vou falar, ninguém acorda num belo domingo de sol e abre os olhos, senta na cama e pensa: acho que hoje eu vou tomar um café e vou deixar de ser preconceituoso, vou deixar de ser racista, deixar de ser homofóbico, enfim. Não é assim, né? Ser racista, deixar de ser racista, desculpa, é uma construção diária, é um diálogo que nós temos que fazer com nós mesmos diariamente. E aí não falo só das pessoas brancas, falo de pessoas, porque eu, pelo menos, me descobri uma mulher negra que precisava lutar contra esse racismo diariamente com 20 e tantos anos aí. E até hoje eu tô aí lutando diariamente. Então a gente não acorda num belo dia de sol e deixa de ser racista, porque os diálogos, as aprendizagens, a socialização que a gente tem durante toda a vida é racista.
A gente não vai acordar no domingo de manhã e deixar de ser racista com tantos e tantos anos sendo racistas, tendo uma sociedade que nos ensina a ser racistas, olhando para a televisão e só vendo pessoas brancas, olhando para cargos de chefia da empresa que você trabalha, da empresa que eu trabalho, e contando os negros nos dedos. A gente não vai deixar de ser racista, a gente não vai deixar de ser racista do dia para a noite, porque a gente não tem significado, as vidas pretas não têm significado. A gente não vai deixar de ser racista colocando uma imagem preta e uma hashtag que suba ela para o primeiro lugar do ranking. A gente deixa de ser racista todos os dias, a gente precisa dialogar sobre isso diariamente, olhando esses índices de assassinatos, olhando esses índices de analfabetismo, de exclusão que as pessoas negras têm por racismo, por um racismo estrutural. A gente aprende diariamente nas prateleiras de brinquedos que os brinquedos são brancos, que as mulheres bonitas são brancas, são aquele padrão eurocêntrico, que os homens bonitos são brancos. A gente aprende isso diariamente. Então a gente não vai deixar de ser racista num belo domingo de sol. A gente vai deixando de ser racista com os diálogos, com ações como essas que nós estamos fazendo hoje. Com conversas e abrindo espaço de falas para as pessoas negras. No caso do racismo, as pessoas negras precisam se manifestar. São anos de história, tem uma colonização toda. São anos de colonização, de escravidão construída há anos, que nos fazem chegar até aqui e ser racistas, e sermos tão racistas, ter o racismo estrutural na nossa sociedade. Pois é, Fernanda, é muito importante. E aí, como mulher preta, esse espaço de fala me chega a mim. Eu tive algumas bonecas, e eu lembro que eu tinha uma boneca negra. Uma. Eu não me identificava com programas de televisão. Novelas eu nunca fui muito fã, nunca mesmo até hoje, de novelas. Mas também não tinha muitos significados, muita representatividade para mim, e até hoje não tem. E quando tem, assim, acho que ultimamente, nos últimos anos, até a gente começa a pensar em algumas coisas, mas ainda tem muita caricatura. Ainda tem isso, Bruna. Por favor, faça esse exercício sempre. A Bruna comentou aqui de prestar atenção nas características das bonecas em relação à criança ser presenteada. Façam isso sempre, por favor. E acessibilizem de outras formas também, de negar os preconceitos. Uma outra... Isso. E é um padrão eurocêntrico também, esse dos olhos claros, né? Então a gente ainda... A rede social é um clássico para a gente ver as crianças mais lindas e tal. Se aparecer uma criança negra, com certeza tem olho claro. Dificilmente uma criança negra de olho escuro ou do cabelo crespo chega ao ranking, aos primeiros lugares dos tópicos. Isso. E aí os traços brancos, e uma das coisas que mais acontece é que a gente vê, principalmente fotos de pessoas negras que colocam esses aplicativos que corrigem a pessoa, e aí você vai e emagrece, e
Um clássico pelo qual eu passei já algumas vezes é comprar base de maquiagem. Então, hoje a gente ainda tem algumas tonalidades, aí tem alguns meses, acho que até chega a ser ano, que a gente tem aí uma acessibilidade de comprar maquiagem. Mas, se vocês ainda não fizeram esse exercício, façam. Entra com uma pessoa negra numa loja que vende artigos para maquiagem. Quem quiser, eu vou junto. Só pra gente fazer assim, eu queria testar alguns produtos. Normalmente, as pessoas que vendem, as pessoas que te oferecem, querem vender um tom de base ou de pó mais claro. Sempre um tom mais claro. Dificilmente uma pessoa quer me vender um pó. Tanto é que a última vez que eu comprei, eu acertei, eu falei, pronto, eu vou comprar só dessa marca, só desse número, porque eu não quero mais entrar em canto nenhum para as pessoas ficarem me deixando mais branca. Eu acertei aquele, ok, vou ficar com esse. Para sempre, com essa marca, com esse tom, porque eu não admito. E a pessoa que me ofereceu este mesmo da primeira vez, me ofereceu um tom mais claro que a minha pele, pelo menos. Ela tentou me oferecer 2. Aí me ofereceu um e eu passei assim, e olhei assim, falei, não é essa minha cor, não. Ela tem certeza? É sim, olha direito no espelho. Eu falei, não é. Me dá um tom mais escuro. Aí eu passei do outro lado e ela, nossa, realmente tá bem diferente, né? E, de verdade é muito complicado. Esse embranquecimento, principalmente dos brasileiros, é muito difícil. Uma outra dificuldade encontrada por pessoas negras, que ou me narram, ou que eu também já tive, é a identificação com livros, com a literatura, principalmente infanto-juvenil. Então, normalmente as pessoas desenhadas, caracterizadas lá, tem aquele padrão eurocêntrico, e aí eu vou até um pouco além, é um padrão hétero, cis, branco, cristão. Então, são as pessoas que se enquadram nessa caixinha de cis, hétero, branco, cristão, que estão representados nos livros. E aí, principalmente em contos clássicos, dificilmente a gente vê pessoas negras, histórias narradas com pessoas negras, contando histórias negras. E aí eu vou dizer assim, de verdade, como educadora, falando para alguns educadores aqui, talvez todos, do seu papel de educador, do seu papel de leitor, modifiquem isso, né? Sejam o acesso de representatividade para as crianças e para os jovens. E quando eu digo isso, não é deixar, muito pelo contrário, não é deixar de falar sobre racismo, mas é mostrar que as pessoas negras existem, que as vidas negras importam, que as pessoas negras são lindas, que ter traços negros são lindos, que ter cabelo crespo é lindo, que a cultura afrodescendente, que a cultura afro-brasileira, que a cultura indígena que veio se desenvolvendo e vem se desenvolvendo no nosso país é importante. Que as religiões vão além das eurocêntricas. Que a nossa sociedade, a nossa cultura não é europeia. Nós somos brasileiros, nós somos negros. E as nossas vidas negras importam muito, importam sim. E aí eu só queria fechar esse momento para deixar vocês falarem mais, lembrando de uma fala, exatamente, Regiane, obrigada. Eu ia lembrar exatamente, a Regiane comentou aqui do papo de quinta da semana passada que a gente fez com o Paulo Macedo, e ele traz uma questão cultural de diversidade religiosa do Estado laico. Recomendo a vocês que assistam. Uma das coisas que o Paulo trouxe para a gente aí nesse papo foi possivelmente nós não seremos os educadores que mudamos o mundo, somos todos diferentes, a educação a partir de agora está livre de racismo, de homofobia, de todos os preconceitos. Sigamos.
Possivelmente a gente não vai chegar nesse nível, possivelmente. Mas o importante é que sejamos os educadores da transição. Então, nem a educação que não me representa como mulher negra, não, nem a educação que não representa muitas pessoas, mas uma educação que seja de transição, que possa mostrar possibilidades para essa geração, para as próximas gerações, que possa fazer esse diálogo diariamente, de ser livre, de ser contra esses preconceitos, de mudar, de dialogar, de entender e educar todos os dias, para que nas terças-feiras as terças-feiras do apagão possam ser significativos ou possam nem existir. Mais um comentáriozinho antes de eu abrir aqui para vocês. Falando de terças-feiras, a gente teve aí a terça-feira, o Blackout Tuesday, na terça-feira, e aí na quinta-feira a gente teve aí um acontecimento significativo, o qual eu não podia deixar de me manifestar, que foi a morte do menino Miguel, caindo aí do 9º andar, por ser deixado aos cuidados de uma pessoa branca por 10 minutos. A mãe dele deixou ele aos cuidados da patroa por 10 minutos. Quando ela voltou, o Miguel estava esticado no chão. Ele morreu aí algumas horas depois no hospital. E um dos movimentos aí, um dos comentários que eu queria fazer em especial sobre este caso é que no mesmo dia a patroa foi presa e pagou uma fiança de 20 mil reais e está muito bem na casa dela. E aí é um comentário que a mãe do Miguel fez, que eu quero reproduzir aqui, e se a patroa fosse negra? E se a patroa fosse preta? E se a criança que caiu do 9º andar fosse branca? Pois é, José. 20 mil reais não paga a vida do Miguel. É isso, Maria. É muito revoltante. Eu queria que vocês, por favor, abrissem os microfones, comentem alguma coisa, fiquem à vontade. Por favor. Eu peço até desculpa aí, porque são alguns casos que eu me emociono muito. E, na verdade, um deles também que eu não posso deixar de lembrar é a pergunta que não quer calar aí há mais de 2 anos, que é quem mandou matar a Marielle. A gente está há mais de 2 anos perguntando. O que a gente faz? Há mais de 2 anos perguntando quem mandou matar uma vereadora e o motorista que estava com ela. Fiquem à vontade, gente, por favor. Quem quiser escrever também, fazer algum comentário, pode abrir o microfone, fica à vontade. Por favor, Adriana, pode abrir seu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Eu ouvindo você, eu estava lembrando muito da comunidade de onde eu trabalho, né? Eu trabalho em frente a uma comunidade, trabalho no CEL, né? Sou diretora de MMF de um CEL. E a forma como a gente vê a violência acontecendo, né? Eu não falo nem tanto daquela violência que a gente já sabe do crime que existe, mas eu falo da violência policial. A forma como ela chega, a forma como ela aborda, e você vê as diferenças, né? Eu costumo dizer, eu branca, né? Rosa, como o aluno fala que eu sou, né? Eu nunca sofri essa violência, né? De ser abordada, mas ali eu vejo.
Ali eu vejo, e muitas vezes já arrumei várias brigas com a polícia militar por isso também, porque eu vou, pergunto, questiono, é, faço denúncia deles, né? Eu brinco que até hoje eu estou viva porque as pessoas têm apego emocional com a minha pessoa, mas é assim, é de doer, de você perceber a diferença que eles tratam o pobre, o preto, né? Uma vez nós tivemos uma virada cultural no céu, que no final da virada cultural a força tática chegou para ficar na porta do céu, na época eu estava de gestora do céu, e eles com o fuzil na mão, né? E eu fui perguntar por que eles estavam daquele jeito. E ele perguntou, falou para mim, para fazer a segurança. Eu falei, não, mas vocês estão fazendo segurança de quem? Vocês estão inibindo as pessoas chegarem para uma virada cultural, porque vocês estão na porta do céu com esse armamento. Ele virou para mim e falou assim, cidadão do bem não tem medo disso. Eu falei assim, então, eu sou cidadão do bem, eu não tenho medo, mas eu não preciso entrar num lugar, num equipamento público e me deparar com você segurando isso. E logo em seguida, uma criança estava indo embora e eu fiquei com receio de deixar aquela criança ir embora sozinha. E eu pedi para o meu coordenador, né, de cultura acompanhar aquela criança. Eu falei, Malaca, acompanha ela para mim, né? Atravessa a rua, pelo menos, passa por frente dos caras, né? E a polícia viu ele saindo do céu, viu que estava comigo, mas ele é preto. Na volta, ele foi abordado. Então, assim, essa violência ela é descarada. Ela talvez eu não perceba ela morando aqui na Lapa, mas na periferia, quando você vai lá para o Morro Doce, você percebe ela, você vê. E eles não têm receio disso. Para eles é normal, né? E ao mesmo tempo a gente vê o nosso aluno, a nossa comunidade, aquele senhor que pegou o ônibus lotado, voltou no final do dia super cansado, tendo que ser jogado numa grade para poder fazer uma revista de uma forma totalmente desrespeitosa, sem necessidade, né? Isso é muito revoltante, porque a gente vê, né? Existe sim todo o preconceito, a discriminação, o racismo na sociedade, no dia a dia, dentro da escola, né? Mas também quando a gente vê a força, a violência, né? Que outro dia eu ouvi uma colega diretora falando que ela optou não ter filho, né? Por quê? Por ela ser preta, ela não quer colocar um filho para sofrer violência no mundo. E doeu lá no fundo. Mas como que a gente vai conseguir lutar por tudo isso, né? Porque, assim, eu ir lá questionar o policial, eu vou questionar, faço a reclamação, mas o sistema é tão grande, como que a gente consegue dar conta disso? Isso é uma dúvida que me pega muito. Obrigada, viu? Poxa, Adriana, eu que agradeço. É uma pergunta maravilhosa, de verdade. Eu acho que um dos primeiros passos para a gente se livrar aí desse ambiente tão racista, dessa sociedade tão racista, é esse que a gente está tendo. É a gente poder conversar, é a gente poder manifestar as vozes, é a gente poder entender, sim, e, como você disse, ter em mente diariamente que a abordagem que a polícia ou que as forças policiais fazem com um garoto, com um adolescente de uma determinada idade, na Paulista, para gente que mora aqui em São Paulo, no centro, é muito diferente da que ela faz na periferia. Na frente do céu, a gente tem a certeza, ter em mente de que uma pessoa negra normalmente anda com uma nota fiscal de alguma coisa dentro da bolsa para provar que é seu. Dependendo do item, eu ando com a nota fiscal. E já fui parada, a última, uma das vezes que eu fui parada, eu não lembro se foi a última, uma das vezes que eu fui parada, eu tava com a bolsa da minha filha no porta-mala, a bolsa de escola,
E foi, inclusive, um dos itens que eles pediram para revistar, e eu fiquei assim, é uma bolsa de escola de uma criança. Mas depois que passa, que a gente senta e pensa assim, meu, lá como uma pessoa branca, em outro espaço, ia ser assim? Então, eu acho que esse espaço de diálogo, essa conversa que a gente tem já é um primeiro passo. Isso, Regiane, era o que eu ia falar agora. A Regiane comentou, acho que reconhecer que ser um branco num país que é sim um privilégio, e é sim um privilégio, e lutar contra isso, questionando tratamentos diferentes, é um bom ponto de partida. Então, é reconhecer-se como o seu lugar. Então, eu me reconheço como mulher negra, como mulher preta, e aí tenho as minhas lutas diárias e o meu espaço que preciso reafirmar e reconquistar diariamente. Eu acho que pessoas brancas, como a Adriana falou, como a Regiane falou, a gente precisa reconhecer este espaço. Reconhecer esse espaço de pessoas brancas e fazer o movimento que pessoas brancas podem fazer. Então, é o que a Adriana falou, é meu aluno, não dá para você fazer isso, é o espaço dele. E que não fosse, se não era para ele, é um espaço público, é um espaço de todos, então ele tem que ter direitos de acesso a esse espaço como todos. Discutir o racismo dentro da nossa família, dentro do nosso espaço, permitir que esta fala, permitir que quem sofre o preconceito possa ser ouvido. E uma das coisas que eu lembro, é uma das falas que a gente teve da Marinesa Medeiros na terça-feira passada, que em todos esses anos, depois que racismo virou crime na nossa Constituição, em todos esses anos a gente nunca teve uma pessoa presa por racismo. A gente tem uma sociedade em que o racismo é estrutural, que diariamente pessoas negras são mortas simplesmente por serem negras, como aconteceu com George Floyd, como aconteceu com a Marielle, que pessoas são negligenciadas, violadas, agredidas por serem negras. E nunca, na história do nosso país, uma pessoa foi presa por racismo. Então, é uma ausência de denúncia e uma ausência de manifestação tanto da pessoa negra, que é vítima, quanto da comunidade negra, quanto da comunidade. E aí vai além de ser negro. Então a gente precisa, porque assim, as pessoas negras não têm um espaço garantido de fala dentro da nossa sociedade. Então a gente precisa que outras pessoas falem, que outras pessoas deem voz a as nossas necessidades, as nossas manifestações em alguns momentos. Então, sendo pessoa branca, que entenda que o racismo é estrutural, que procure dialogar diariamente em não ser racista e denunciar o racismo quando estiver na frente, quando estiver perante um. Muito obrigada por lembrar disso, Regiane. Mais um item aí para a gente aprender diariamente como não ser racista. São as piadinhas. Então, aquela piadinha que a gente ri, daquela pessoa, ah, não, mas aquela pessoa é sem noção, ah, não, mas é que ele já tem uma certa idade, ah, não é engraçado. Essas piadinhas, esses comentários, essas brincadeiras que parecem piadas, matam pessoas negras diariamente. E aí, quando eu falo mato, matar de diversas formas. É matar, sim, de tirar a vida deste corpo, é matar, sim, de fazer a pessoa não acreditar mais em si, de fazer a comunidade negra continuar sofrendo preconceitos e matar uma sociedade, uma comunidade perpetuando o racismo. Então, essas piadinhas, esses comentários preconceituosos, essas brincadeiras, não são brincadeiras, são crimes também.
É um crime que mata diariamente, mata de diversas formas, que agride, que viola os nossos direitos como pessoas negras, como pessoas pretas. E não dá. Tem comentários, tem coisas que são inadmissíveis, e eu acho que é a partir daí, é a partir desses movimentos que a gente deixa de ser um pouquinho racista todo dia, dialogando e seguindo. Por favor. Posso? Por favor. Eu acho que é nossa responsabilidade também, enquanto educadores, não sei se o áudio tá bom, porque meu fone de ouvido não tá funcionando. Enquanto Assim. seres humanos, né, de modo geral, enquanto pessoas que educam outras pessoas no nosso convívio, que a gente valorize as produções da cultura negra, como a Luciana falou em algum momento da conversa, né? Dos autores negros, dessa história que é nossa e que a gente negligenciou por muito tempo. Acho que enquanto pessoa branca, quando a gente começar a valorizar mais, como a gente valoriza a cultura europeia, a cultura negra, nós vamos dar voz a isso de verdade e não só pintar nosso mural de preto, mas falar sobre um livro, falar sobre uma arte de um artista negro, valorizar isso para que a representatividade seja de fato uma coisa que acontece, que as nossas crianças, os nossos jovens tenham acesso a isso, porque senão essa representatividade fica restrita a uma bolha, um nicho. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente difundir, mais a gente valorizar, eu acho que é um caminho importante também para a gente. Né? Muito, Regiane, muito. É um caminho muito importante. É um dos caminhos que a gente precisa trilhar aí contra esse racismo estrutural. É valorizar as pessoas negras, é parte da representatividade que a gente falou agora há pouco, né? O José Passos fez um comentário bem bacana, e como graduando em letras, quantas pessoas conhecem Clarice Lispector e nunca ouviram falar de Carolina Maria de Jesus? Desculpe. É isso. Quantas pessoas negras a gente lê, quantas pessoas negras estão permeando o nosso cotidiano de uma forma simples, de uma forma justa, de quantas pessoas estão presentes. Então, pessoas que eu leio muito, a Angela Davis, a Djamila Ribeiro, como essas pessoas estão? Quantas pessoas conhecem de verdade a história de Dandara, por exemplo? Então, quem foi Dandara? Dandara foi a esposa do Zumbi. Nossa! Dandara não tem uma história. O quanto a história dela está ligada com a nossa história, o quanto isso é necessário que a gente tenha presente nas nossas discussões para caminhar de verdade, de pouquinho em pouquinho, contra o racismo. Então, Estrelas Além do Tempo também traz esse significativo, né? Essa significância de como ser pessoas pretas em espaços que a sociedade racista, o racismo estrutural não quer que a gente esteja nele. Bruna, você quer falar? Pode ligar. Eu queria. Tá bom o som? Também tá tô ótimo. Sem fone. Dá pra ver. Eu queria lembrar um episódio em que a gente estava junto num evento de educação com aquela atriz que eu tô tentando faz minutos aqui lembrar o nome, não consigo, que ela é fantástica e a gente encontrou com ela lá fora e aí ela fez um comentário que ficou muito marcante assim para mim, muito provocativo. A gente fez alguma gentileza para ela, assim, eu não lembro se foi eu ou se foi uma moça branca que também estava do lado, daí ela olhou, acho que foi para você, e falou assim:
nossa, elas são brancas, mas até que são legais, né? São gente boa até, né? E aí eu senti o peso, né, de como esse comentário normalmente é feito da forma inversa, né? Sobre preto, ele é preto, mas é bacana, né? Ele é negro. E é muito pesado, muito. E ela fez assim no deboche e tal, brincando, até porque estava no contexto da fala dela na palestra, mas é bem marcante, né? É lógico que eu nunca vou saber como é doído, né? Porque eu tenho esse, né, privilégio aí social, né? Infelizmente, né? Estamos aí, mas para mim foi muito marcante isso, né? Não sei se você vai lembrar e vai conseguir comentar em relação a isso. Lembro, claro, claro que eu lembro. Eu tô aqui tentando ver se eu acho, que eu também não vou lembrar. Gente, eu com nomes sou muito péssima, muito ruim com nomes. Mas assim, eu lembro desse episódio e realmente uma das coisas muito significativas, assim. Uma das frases mais racistas que a gente ouve é exatamente essa. Ah, é uma pessoa preta, mas até que é inteligente. Ah, é uma pessoa negra, mas até que é bonita. Ah, é uma pessoa negra, mas até que é legal. Então, por incrível que pareça, o racismo estrutural também nos liga muito. Elisa Lucinda, obrigada. A Elisa Lucinda que fez esse comentário, uma pessoa incrível, maravilhosa, humilde. Aliás, Elisa, muito obrigada por aquele dia, foi um papo muito bacana. São frases racistas que a gente escuta aí quase que todo dia. Uma clássica que aí vocês já devem ter presenciado é negra, mas tem os traços brancos, então é bem bonita. Tem traços finos, o seu nariz não é de preto, né? Você é morena. Morena é um clássico, eu vou me chamar de morena, mas você não é negra, você é morena. Não, eu sou negra, sim, para. Morena é uma pessoa branca dos cabelos escuros, isso é ser morena, eu não sou morena, né? Não... E aí, quando uma pessoa me chama de morena ou faz esse tipo de comentário, é negra, mas até que é inteligente, que é algumas coisas que a gente escuta, primeiro dói muito, porque aí as pessoas estão literalmente associando negros com tudo que não é bom, e isso acontece sempre. Eu já vou comentar o comentário da Regiane, que é muito pertinente também. E uma segunda coisa que eu sinto, só voltando para finalizar esse comentário, quando eu escuto isso, a pessoa está negando todas as minhas origens, todas as minhas raízes, a minha ancestralidade, a minha história, a história das pessoas negras, a história das pessoas pretas desse país. Então, você é morena? Não, eu sou negra. Sim, os meus ancestrais vieram da África, sim, eles foram violados, sim, as mulheres dos meus antepassados, as minhas ancestrais foram estupradas. A gente tem uma história pesada, mas que não pode ser negada, que não pode ser escondida e que deveria ter sido mostrada no Blackout Tuesday e não foi. Ela foi ainda mais calada com esse movimento, que aconteceu em muitos lugares, chegou lá no primeiro lugar das postagens e tal, e na quarta-feira todo mundo acordou quarta-feira branca de novo. E a gente continua ignorando as histórias negras, as histórias pretas que existem. Deixa eu só ver. Teve um comentário aqui que eu falei que eu ia comentar. Claudete. A escravidão ainda... Eu ouso dizer que a escravidão ainda existe, porque o documento que foi assinado não permitiu que as pessoas negras
deixassem de ser escravos. Muito pelo contrário. A gente trouxe algumas evoluções da escravidão para o nosso cotidiano. E aí, não sei, parece que vai ficando pior. Tá. O comentário aqui que eu falei que eu ia comentar, que é o comentário da Regiane, que a gente escuta até hoje, as pessoas brancas escutam, eu não escravizei ninguém. Então, eu não sou culpado de nada. A nossa história e todo esse racismo estrutural permite que pessoas negras sejam escravizadas até hoje, sim. E aí tem uma frase de um autor famoso que diz que, ok, você acha que não escravizou ninguém, mas os privilégios e os louros da era da escravidão ainda são brancos. E todas as pessoas brancas gozam dele, gozam dos privilégios. E todas as pessoas negras ainda gozam das mazelas. Então, existe lá um documento que foi assinado por uma pessoa ou por pessoas dizendo que a escravidão não existe mais. Mas ela não existe mesmo. Essa construção que se iniciou aí na época da escravidão, de que tudo que é ligado às pessoas negras, de tudo que é ligado às africanidades e à afrodescendência é ruim, submisso, é secundário. Acabou lá em 1888 mesmo? Eu acho que os acontecimentos aí do João Pedro, o George Floyd, Miguel, Marielle e tantos outros mostram pra gente que aquele papel em 1888 não mudou muita coisa, não. Infelizmente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Alguém mais quer comentar? Pode abrir o microfone, gente. Fique à vontade. E agora, então, eu vou perguntar. Alguém fala, por favor? Alguém responde, não me deixa aqui sozinha, não. Na terça-feira, durante o Blackout Tuesday aí, e vendo todas essas manifestações e tal, com certeza vocês, não sei se vocês postaram, mas também não vem ao caso postar ou não postar, pessoalmente, mas aí vocês viram algumas pessoas postando, né, nas redes. E vocês com certeza viram pessoas aí que têm atitudes bastante racistas postando. Eu queria saber se vocês passaram por algum diálogo, por alguma situação, por algum enfrentamento de comentar com algumas pessoas sobre o Blackout Tuesday e como que foi com vocês aí esse dia. Por favor. José, enquanto a gente espera alguém se manifestar para responder aí a minha pergunta, a minha colocação, fiquem à vontade. Eu vou ler o que o José falou, talvez alguém não tenha visto. Aconteceu aqui perto da minha casa, meu vizinho preto e pobre saiu de bicicleta com seus 2 bebês, que são seus filhos, a polícia parou e trouxe de volta para casa, para saber se não era sequestro. E ainda tem essa, porque é o que a gente falou, né? A maior parte da população analfabeta ou fora das escolas é preta. Então, uma pessoa que ainda não tem estudo sofre ainda mais.
as mazelas dos preconceitos, e aí é um dos comentários que a gente já fez, né? Uma das manifestações que a gente já fez. É nessa hora que a gente luta contra o racismo todo dia. É nessa hora que os nossos diálogos antirracistas precisam ser diários. Não é só acolher esse vizinho do João. É acolher o vizinho, é mostrar para ele o quão é importante ele se manifestar, quanto é importante ele sim, enquanto é um espaço dele sair com os filhos e denunciar. E aí é um espaço que as pessoas negras fazendo não muda muito a nossa realidade, mas talvez pessoas brancas fazendo, a gente comece um levante de manifestação. Vou só comentar mais esses 2 últimos comentários. Se alguém quiser comentar, é só levantar a mão, tá? Abrir o microfone, fica à vontade. A Bruna respondeu, acho que respondendo a minha pergunta, falando quanto mais se fala, mais fica em evidência, mais o racismo aumenta. Eu acho que só se for as pessoas racistas comentando e reafirmando o racismo. Então, o racismo existe, o racismo estrutural existe, é preciso sim comentar, mas a gente vai ter que comentar mostrando que é uma coisa ruim. Então, se uma pessoa racista ficar comentando e reafirmando que é racista, e aí ela conseguir convencer outras pessoas, talvez aquelas pessoas já fossem racistas, só precisavam de alguém para se apoiar. Não, a gente precisa ficar calado, não. A gente tem que falar sim, a gente tem que dar espaço de fala, principalmente para quem sofre racismo. Durante a reunião de GEIF, discutimos sobre ações antirracistas. Foi feito um debate entre nós, uma coordenadora entrevistou colegas negros assim como eu, perguntando o sentimento com este momento. E foi unânime. Dor, insegurança, medo, principalmente pelos nossos filhos, nossos jovens. Mas precisamos reagir e nos posicionar. Sempre, Maria Adriana, por favor. Sempre. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de espaços de fala para as pessoas negras, precisamos que a nossa luta antirracista seja diária. Gente, eu acho que a gente está com o tempo acabando. Vocês têm mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente vai encaminhando aqui para dar um encerramento. Enquanto vocês preparam os comentários aí, se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou dar alguns avisos, tá? E aí, se alguém tiver alguma pergunta sobre esses avisos também, por favor, fique à vontade. A Papo Educador tem páginas nas diversas redes sociais, é só procurar a gente, @Papo Educador, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, @Papo Educador, segue a gente, temos aí vários conteúdos. Toda semana, papo de quinta, às quintas-feiras, 10 horas da manhã, no YouTube e no Facebook, disponibilizados pelo @Papo Educador também, sempre um colaborador, sempre contatos, educadores trazendo aí conversas, diversos temas pra gente, e aí divulgar aí em primeira mão os nossos próximos 2 cursos. Primeiro, o próximo bate-papo, agora na terça-feira, dia 16 de junho, às 21 horas de novo, com a Bruna, essa pessoa maravilhosa, que falou da Elisa Lucinda, que também é da Papo Educador. A Bruna vai estar aí com a gente, conversando sobre estudo em casa, como lidar com esse momento da melhor maneira. Então, eu acho que esse momento em específico e ainda mais, a gente precisa conversar sobre como está e como lidar com os estudos em casa. Semana que vem, às 21h, terça-feira, a Bruna vai estar conversando com a gente sobre isso. E dia 20 de junho, é um sábado, às 10 horas da manhã, para quem gostou desse papo de hoje, sobre racismo, sobre pessoas negras, a gente vai ter um curso que chama Afrobetizar, Diálogo sobre Multiculturalismo. Então, é um sequencial aí, é uma ampliação das nossas discussões sobre pessoas negras, sobre vozes de pessoas negras, sobre a cultura negra,
Quem se interessar, tanto pelo bate-papo da terça que vem, quanto pelo curso do dia 20 de junho, que é do sábado, entra em simpla.com.br/papo educador. É a mesma página que vocês entraram para fazer a inscrição deste bate-papo no Simpla. Também já está lá disponibilizados os outros 2 próximos cursos, o bate-papo de terça que vem com a Bruna e o curso do sábado, às 10 horas da manhã, sobre alfabetizar. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma colocação, alguma manifestação? Não? Alguém quer falar? Tem certeza? Tá bom? Não esquece de acessar as nossas redes. E aí, para terminar, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, essa disposição, esse espaço para a gente poder falar sobre o racismo estrutural, sobre os preconceitos, sobre essa manifestação que foi o Blackout Tuesday e as necessidades que a gente tem de conversar sobre isso diariamente. Quero agradecer imensamente a presença de cada um. Muito obrigada mesmo por essa disposição, por esse papo. Eu queria finalizar lendo um texto que, na verdade, é uma adaptação minha, que eu fiz de 3 outros textos. O texto da Fernanda Alves Paré, no portal Gele 10, uma frase, que é da Angela Davis, e uma música da Bia Ferreira. E eu vou encerrar lendo esse texto e agradecendo vocês, tá bom? Não é uma fatalidade. Não acontece por acaso, não é por engano, não foi sem querer, não é por pressão, não foi legítima defesa, não foi um erro. É racismo. É sempre o mesmo racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Foi sem querer. Não bota a culpa em mim para encobrir o corriqueiro e cotidiano racismo. Não existe um racismo mais ou menos perigoso. Não existe um racismo mais ou menos prepotente. Não existe um racismo mais ou menos... É claro que eu não sou racista, mas não existe um racismo que te assassine mais ou menos. É sempre o mesmo racismo. E é de uma beleza exótica. O único papel do branco nessa história é não ser racista. Parece que a gente não tem mais nada para fazer quando chega nessa parte. É só esperar que nenhum deles errem mais uma vez em nos escravizar por quase 500 anos. Ou que não nos assassinem e nem assassinem as nossas culturas. Que não nos assassinem com um tiro nas costas. Não deixem calar a nossa voz. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Obrigada, pessoas, de verdade. Quero agradecer de novo a presença de vocês, a paciência de vocês, a disposição de conversar aí com a gente. E, de novo, sigam a gente nas redes, entrem nos nossos cursos e, por favor, tanto no Insta, quanto no Face, em todas as nossas redes sociais e no equipe@papoeducador.com, vocês podem mandar para a gente sugestões de bate-papo, de curso, de papo de quinta. Fiquem à vontade para sugerir para a gente, tá bom? Obrigada mesmo.